palavra do Senhor Jesus Cristo, reflexão bem rápida em nome do Senhor, para que nós possamos já adentrar na oração, na casa de Deus. Nós viemos para pedir, para clamar, viemos para interceder, viemos para trazer os nossos problemas. Eu acredito muito em Deus, que Deus faz milagres, faz prodígios, opera e transforma as vidas, vidas que outrora estavam destruídas, vidas que outrora estavam acabadas, vidas que por algum momento se perderam no meio do caminho. Algumas pessoas conseguem o retorno, algumas pessoas conseguem voltar para a casa de Deus, outras pessoas não conseguem, outras pessoas estão colocadas em destruição, em completa destruição. E nós vemos que a palavra de Deus, ela vem para cumprir todas essas coisas. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, a palavra de Deus, ela é perfeita quando ela nos mostra que tudo isso já estava previsto. A quantidade de pecado que se acrescentaria já estava previsto, já está colocado como algo que tem que acontecer. Quando nós vemos, amados irmãos, vários falsos profetas anunciando, falsos ensinadores, pessoas que foram enviados mais por Satanás do que por Deus, para trazer mentira, para trazer engano, para trazer destruição ao povo de Deus, nós vemos que tudo isso já está predestinado. Essas coisas, elas já estão escritas dentro das Escrituras para acontecer. Estas destruições a qual nós pensamos que estamos vivendo em dias tribulosos, haverá dias que vão ficar pior, dias que vão ficar ainda muito mais complicadas, porque são dias de tristeza da humanidade, dias aonde pessoas que têm fé, dias aonde pessoas que têm confiança em Deus, eles acabarão deixando de lado, deixando as suas fé, deixando a sua consciência de lado para viver as concupiscências da carne, para viver aos prazeres, aos delírios deste mundo. E quando nós vemos que a humanidade está mergulhando para uma ida sem volta, muitas pessoas estão indo para um caminho sem volta, porque eles estão entrando em uma situação muito complicada. Isso tudo está escrito na palavra de Deus, aonde nós vemos que pai vai matar os filhos matarão os pais, não terão mais respeito, não terão mais amor. O amor de muitos vão se esfriar, o amor de muitos vão acabar. Mas nós que somos o povo eleito e chamado por Deus, nós não devemos ficar tristes e contristecidos com isso. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A nossa amada irmã Néter, nossa amada irmã Zinete, glórias a Deus. Quero saudar também nosso amado irmão Eduardo, com a paz do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu estava relatando, querendo entrar no meu raciocínio. É bem isso que a nossa amada irmã Zinete está apresentando. Hoje ela foi numa congregação e foi bem humilhada pela obreira que estava gritando, dizendo que o espírito de engano estava sobre a vida da nossa amada irmã.
essas questões são bem complicadas, porque hoje nós vemos muitas pessoas que estão dizendo que tem a grande verdade em suas mãos, que tem a grande verdade, sobretudo nas tuas mãos. Mas isso é mentira. A palavra de Deus, ela nos diz que o TikTok entrou um negócio que eu não estou conseguindo tirar. A palavra de Deus nos ensina muito bem que quando há um espírito de profecia, há um espírito que está sendo usado como profecia, como exortação da casa de Deus, dos membros do Senhor, necessariamente precisa ter um outro espírito para julgamento. Porque a palavra de Deus ela é bem clara quando nós estudamos e entendemos que só há revelação se tiver interpretação. Não tem como. A palavra de Deus ela não é uma palavra que humilha, mas ela é uma palavra que edifica. É uma palavra que tem grandes fundamentos. Se nós que somos o povo de Deus, que buscamos a casa do Senhor Jesus Cristo e acabamos sendo repreendidos no meio de muitas pessoas, e nós acabamos entrando nestes meios a quais nós estamos sendo colocados, nós vemos que nos dias atuais tem muitos espíritos de engano, muitos espíritos a qual as pessoas se dizem ser usados por Deus, se dizem ser pastores, se dizem ser obreiros da casa do Senhor, mas na grande verdade não tem bases, não tem instrumentos e nem muito menos tem o conviver do Espírito Santo de Deus. Nós vemos que muitos obreiros não são mais formados nos dias de hoje, muitos obreiros não têm mais o firmamento da grande verdade de Deus. O firmamento de Deus, eu sempre digo e sempre vou continuar dizendo, o firmamento de Deus está aqui entre nós, é esta a palavra de Deus, é esta o ensinamento que vai nos nortear. É isso que vai nos mostrar o caminho da salvação, o caminho da graça, o caminho da purificação, o caminho que nós precisamos seguir, o caminho que nós precisamos estar andando, indo de encontro, fazendo conforme a palavra de Deus nos ensina. Segui-vos a paz com todos, sem a qual, se não tiver, não vai ver a glória de Deus. Para a glória de Deus acontecer no meio da casa de Deus, que é a igreja, o povo lavado e remido do sangue, precisa ter comunhão. Por isso que quando nós estamos à frente de trabalhos, nós oramos para repreender os espíritos de fofoca, de intriga, de confusão. Porque a fofoca, ela afasta pessoas, a intriga afasta pessoas, ela não as une, mas as afasta. Nós que somos um povo de Deus, nós estamos indo na casa de Deus para buscar renovo espiritual. O renovo espiritual te dará bênçãos espirituais, te dará bênçãos materiais, te fará entrar no reino dos céus, te fará entrar sobre a glória de Deus, te fará herdar o reino do Senhor, te fará ser saudável, ser abençoado na terra, possuindo a herança de Cristo, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós vemos que Jesus desce à terra e vai ao templo de Deus e prega contra os fariseus, contra os doutores, contra os responsáveis por tomar conta do reino de Deus aqui na terra da sua casa. Amados irmãos, nós temos que entender uma coisa: quando era no Velho Testamento, as tribos de Israel, que é os filhos de Jacó,
foram divididos em 12 tribos, mas na verdade seriam 13, porque a tribo de Levi, ela não teve território, mas ela ficou com o tabernáculo de Deus. Ela se estabelecia nas outras tribos, porque ela cuidava da adoração até Deus. E quando nós vemos que o dízimo foi instruído para cuidar desta tribo, ou seja, as outras tribos trabalhavam para alimentar as tribos de Levi. Então nós temos que ver a grande palavra do Senhor. A nossa amada irmã Carolina está relatando que está travando aqui. Glórias a Deus. Amados irmãos, está travando aí para os amados irmãos? Coloca aqui no comentário para mim ver. No meu celular está fluindo normal. Eu estou acompanhando aqui por outro computador. Também está normal. Glórias a Deus. Está rodando normal. Não sei se está travando. Glórias a Deus. Se estiver travando, os amados irmãos, coloca nos comentários que está travando. Aqui para mim está fluindo bem, tá indo bem. Não estou vendo travar nada. Glórias ao nome santo do Senhor. Para mim, por enquanto, está fluindo bem, mas a nossa amada irmã falou que está travando. Glórias a Deus. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, que o Senhor Jesus Cristo Deus instaurou as tribos e era para cuidar das tribos, e nós viemos olhando e meditando a palavra de Deus, e agora nós vemos que aquele tempo se acabou, e hoje, quando nós estamos no tempo da graça, edificados pela graça, o que nos salva e nos salvou é Cristo. A igreja somos nós. Não precisamos mais do tabernáculo, não precisamos mais do sacrifício. Nós não precisamos mais levar os animais até um tabernáculo, até um sacerdócio, oferecer um sacrifício. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o sacrifício que Deus quer. Dia após dia nós temos que sacrificar a carne. Dia após dia nós temos que sacrificar as nossas vidas. E quando nós vamos à casa de Deus, dito como igreja, para adorar a Deus, e lá somos confrontados, como foi a nossa amada irmã, dizendo que foi humilhada dentro da casa de Deus, nós vemos que tem distorções da grande palavra de Deus. Eu sou criado, quero saudar também o nosso amado irmão Bruno, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe ao nosso amado irmão Bruno, em nome do Senhor. Eu fui criado dentro de uma igreja assembleiana, pentecostal, que expulsava os demônios. Agora não se tem mais isso lá dentro da igreja. Mas quando nós vimos que se fosse para acontecer algo que nem aconteceu hoje com a nossa amada irmã Zinete, era algo quem estava possessa, quem estava realmente possuída pelo espírito demoníaco. E hoje nós vemos tantas distorções da palavra de Deus. Nós temos que entender que nem tudo é Satanás que faz. Nem tudo é obras do inimigo. Nós temos que entender que nós temos a carne também, que luta todo o tempo para nos destruir. A mesma bactéria que nos mantém vivo é a mesma bactéria que vai nos consumir depois, quando nós morrermos. As mesmas forças, aquilo que nos dá força para mantermos firme na casa de Deus, muitas das vezes será usado como instrumento e ferramenta, dizendo ainda, entrando num velho ditado, usando o sistema contra o próprio sistema. Nós temos que tomar cuidado, pensando que hoje não tem leis,
É apenas graça, nós temos que tomar muito cuidado com isso. A lei de Deus ainda persevera, ela ainda é válida. Nós não podemos aceitar. A nossa amada irmã repreendeu. E nós vemos que tem que ser repreendido pelo santo nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo estava falando com Pedro e Pedro o falou ali algo que não era dele, Deus disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque tu só serve de pedra de tropeço. Não é só porque nós estamos dentro da igreja que qualquer coisa que vão falar lá dentro da igreja, nós temos que pegar para as nossas vidas, levar para as nossas casas e dizermos que está tudo bem. E dizermos que está certo. O nosso amado irmão Bruno está precisando de oração. Nós vamos orar pelo nosso amado irmão Bruno para que esta preocupação e tristeza saia pelo grande poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que entender estas coisas, essas convicções. Por isso que quanto os amados irmãos que têm convivência na obra de Deus, não precisa nem estar na obra de Deus. Quantas pessoas que estão paradas e quando você vai falar de Cristo para elas, elas não querem ouvir. Elas não querem saber de Deus. Porque aconteceu casos semelhantes dentro da casa de Deus, dizendo: você é isso, você é aquilo. Você vai acontecer tal coisa, entregando profecias, matando a fé. E não é assim que funciona. Depois nós acabamos perdendo esta alma para o inferno, porque nós não conseguimos mais evangelizar. É mais fácil evangelizar alguém que não estava na casa de Deus do que fazer uma alma se reconciliar a Deus. Porque quando ela está na casa de Deus, ela sai para conhecer o mundo. Muito dificilmente nós vamos ganhar esta vida de novo para o reino de Deus. Por isso que eu tomo muito cuidado com as coisas que eu tenho a falar. Quando nós temos que ser disciplinados, nós seremos por Deus, porque Deus fala que corrige ao filho que o ama. Nós vemos ao raciocínio que eu estava tendo sobre as igrejas, sobre as tribos que cuidavam da tribo do Levi, instituiu então o dízimo para que cuidasse das tribos de Levi. E quando isso acabou, quando os reinos das 12 tribos acabou, que o reino do norte colocou outros deuses, expulsou os levitas, e depois ao reino de Judá pegou e cuidou deles, e depois acabou o reino de Judá, e depois nós vemos que a Babilônia, através de Nabucodonosor, levaram escravos, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Nós vemos que esse sacerdócio não mais sobrevivia do dízimo e agora começou a sobreviver do governo. E hoje nós temos a igreja nesse jeito que é vivendo de doações, através do dízimo e da oferta. O dízimo, ele é algo contado, que é os 10%. A oferta é algo que você vai levar a Deus sem que seja uma quantia exata. E é assim que nós mantemos a obra do Senhor. Não adianta nós entrarmos nas contradições, dizendo que não é certo, que o dízimo é do tempo da lei, era para cuidar das tribos, mas as tribos acabaram, começaram sendo sustentadas pelo governo, vieram entrando. Então nós vamos ver que hoje a igreja não é mais como a primitiva. Vamos orar pela nossa amada irmã Olga também, glórias a Deus. Também quero saudar a nossa irmã Nadiane Vital, glórias a Deus, em nome do Senhor, glórias a Deus.
nós temos que... Eu fico vendo que a igreja ela é sustentada pelos seus fiéis por causa que ela virou algo muito politizada. E nós vemos que essas coisas estão acontecendo. Estão fazendo com que distorções... A nossa amada irmã Bruna Martins está através do nosso YouTube também dizendo que dízimo é levar a cesta básica para os vulneráveis. Glórias a Deus. O dízimo, ele é instruído. O dízimo, ele é instruído para alimentação. Se nós formos olhar verdadeiramente ao pé da letra, o dízimo ele é para cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. As ofertas alçadas são para construção, edificações, restaurações e cuidar do templo de Deus. Só que nos tempos atuais, as ofertas não são necessárias para manter o templo, para comprar novos templos e para usar na casa de Deus. Então o que acontece é que muitos pastores acabam usando o dízimo para fazer e suprir a casa de Deus. Quando nós entramos nesse quesito de dízimos e ofertas, nós temos que entender que o Brasil não tem uma realidade a qual se tinha nos primitivos. Hoje, para uma igreja continuar aberta, se ela não tem um CNPJ, se ela não tem um terreno próprio, ela não tem uma construção própria, ela irá, consequentemente, pagar um aluguel. Mesmo que um fiel lhe dê o salão, ela precisa pagar água, luz, ela precisa pagar, hoje em dia, internet, precisa fazer outras coisas e acaba não sobrando para comprar os alimentos. São bem simples de entender. O dízimo foi instruído para mantimento na casa de Deus. As ofertas, o templo de Salomão foi construído com ofertas. Um rei mandou uma coisa, outro rei mandou outra. Foi ofertas alçadas à casa e à obra de Deus. Mas quando nós queremos julgar ou então entendemos que os pastores são ladrões, porque o dízimo foi constituído para uma outra coisa, é porque nós não estamos vivendo a realidade do Brasil. Eu estou falando por aqui. E olha que eu não preciso de dízimos e das ofertas dos amados irmãos, porque eu tenho uma congregação a qual eu vou, eu não sou o pastor responsável. Este aqui é um projeto a qual Deus tocara no meu coração. Quando Deus for me abençoar através de alguma quantia de dinheiro, Ele vai me abençoar, assim como está cuidando desta obra, assim como está cuidando e sempre vai cuidar. Então nós temos que entender, para que nós não passamos por hipocrisia, por mentira, por blasfemos, por hipócritas. É fácil julgar aos pastores e à igreja dizendo: o dízimo que eu levei era para ser comprado alguma coisa para alimento. Mas hoje, eu não sei os irmãos, mas aqui em Sorocaba, a nossa companhia de energia se chama CPFL. Eu moro, minha esposa e meu filho. Eu trabalho em 2 empregos. A minha esposa trabalha o dia inteiro em um. O meu filho fica na escolinha. Ou seja, usamos a energia basicamente à noite. E ela vem R$500. E é um apartamento, 2 dormitórios e sala-cozinha junto. É pequeno, mas são R$500.
Agora imagine um templo da casa de Deus. O templo do Senhor. Quanto que se consome? Eu conheço e já tive em muitas outras igrejas que o custo mensal passa dos R$5.000. E é o que a nossa irmã Nadjane Vital está dizendo. E eu concordo 100% com o que ela está dizendo. E eu sempre falei para quem eu conheço, você pega o seu dízimo, leva na casa de Deus. Você, com o seu coração, dizimou a Deus e Deus reconheceu o seu sacrifício. O pastor desviou para comprar um carro, ele vai pagar um alto preço. O pastor desviou para comprar alguma coisa para a sua casa, ele vai pagar um alto preço. Preços esses que nós teremos que pedir perdão, pedirmos que Deus tenha grande compaixão de nossas almas, porque preço nós um dia vamos pagar nesta terra. E para que os amados irmãos entendam e vejam que pastores não são seres de outro mundo, eu também sou um pastor e uso-me como exemplo agora, porque já tive na frente de tomar conta do dinheiro da igreja e faço a oração a qual Davi fez. Senhor, tenha piedade de minha alma. Peço perdão por todos os meus erros, todas as minhas falhas. A diferença de Davi para Saul era essa. Saul errou e continuou insistindo no erro. Davi errou e pedia perdões, se derramava aos pés do Senhor. Mas aqueles que usam, quando nós vemos ao livro de Malaquias 3:10, a qual diz, em que me roubares? Roubares nos dízimos e nas ofertas. Aquilo ali não estava relacionado à igreja, mas eram os sacerdotes. Os sacerdotes eram responsáveis por cuidar do dinheiro de Deus, que eram as ofertas que eram levadas, as gorduras, mas eles estavam roubando a Deus, que é o dízimo dos dízimos, que nós chamamos aos dízimos dos dízimos. Então, tudo isso hão de pagar. Cristo, ele não quer saber do seu dinheiro. Ele quer saber da sua fidelidade. Quando nós se colocamos a estarmos sendo dignos com Deus, uma amada irmã uma vez me relatou, ela ganha 20 mil por mês e não tem dinheiro sobrando. Eu falei, experimenta virar dizimista. Ela era de uma igreja que não tem essa prática. Eu falei, pega o seu dinheiro e dizima a Deus. Ah, pastor, mas eu não quero levar na igreja. Tem coisas que nós temos que fazer. Como que a obra de Deus vai continuar de pé se não tem os mantenedores? Como a casa de Deus vai continuar fazendo o que tem que ser feito se não há quem os mantém de pé? É isso que eu venho combatendo há muito tempo, exatamente como a nossa amada irmã Nadjane Vital acabou de falar, que entre nós vivemos em um mundo que usa o nome de Deus em seus próprios deleites. E quantas vezes eu venho combatendo firmemente, constantemente contra os profetas que hoje são denominados profetas do Pix. Eu vi uma transmissão, eu fiquei completamente abismado com o que eu vi. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. A pessoa estava escrito lá na transmissão: ganhe uma profecia. Como que
nós vamos... O que não me cabe na minha cabeça é entender que se tem palhaço no circo, é porque tem plateia aplaudindo. Como que conseguem fazer com que essas pessoas caem nessas mentiras, dizendo, se você entrar na campanha, eu faço transmissões, campanhas de orações. Mas tem pessoas que fazem campanhas de R$50. Qual é o absurdo eu entrar numa campanha e dizermos, você vai entrar nessa campanha? Faça um Pix de R$50, que é o seu propósito. Deus vai ver, Deus vai operar, Deus vai transformar a sua vida. Você vai ser abençoada, você vai ser abençoado, Deus vai abrir as portas, as janelas dos céus. Ah, mas você não tem? Tira do que você vai comprar. Não precisa comprar nada agora, deixa para depois. Use esses R$50 de vez de você comprar alguma coisa para sua casa, daqui, nessa campanha, que você vai ser abençoado 1000 vezes mais. É só R$50. Se você puder dar 100, dá 200, dá 1000. E assim sucessivamente. Eu poderia estar aqui igualmente a todos, mas eu seria exatamente igual a todos. Nós somos a diferença, o sal desta terra, a luz deste mundo. Glórias a Deus. Quero saudar a nossa amada irmã Iris dos santos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Safira e Ananias mentiram e foram mortos. Não pela quantia do dinheiro, mas por negar, por querer enganar a Deus. Eles nem precisavam levar, mas queriam roubar, mentir, enganar. Aqui eu gosto dessa transmissão porque as amadas irmãs são afiadas na Bíblia. Estou falando, os amados irmãos estão confirmando através da Bíblia. O nosso amado irmão Bruno também, usando a palavra dos gentios. Então aqui nós não temos que ser enganados. É uma transmissão de oração, mas às vezes, como papel de pastor, nós precisamos fazer orientações. Eu sei que cada irmão tem o seu próprio pastor, a sua própria igreja, mas uma orientação a mais não vai estragar a vida de ninguém. Nós temos que ter, quando a palavra de Deus diz vai ter com a formiguinha ao preguiçoso, nós temos grandes passagens bíblicas que nos mostram que nós temos que trabalhar. São pessoas que estão aí, fazendo usos e frutos da palavra do Senhor. Usos e frutos das bênçãos de Deus, cobrando aquilo que receberam de graça. De graça. E nós vemos aí que muitos vão entrar na apostasia, se apostatarão da palavra de Deus. Nós temos que se manter firmes, nós temos que orar. Eu estou tentando fazer uma vigília aqui na cidade onde eu moro e eu não estou conseguindo, porque quando a gente fala que é um dia de vigília, eles estão querendo cobrar o aluguel de uma chácara do final de semana inteiro. Não tem mais aquele amor que nós fazíamos antigamente, que nós chegávamos e dizíamos, olha, nós estamos planejando um trabalho por uma igreja. A pessoa falava, eu vou doar então a chácara, eu tenho a chácara, faz aqui na minha casa. Porque hoje nós não podemos fazer mais vigílias em qualquer lugar por causa da questão do barulho. Tem que ser lugar afastado. E eu também não gosto da ideia de monte quando há mulheres e homens juntos. Então, aqui nós temos um monte perto. Mas eu não gosto desta ideia de subir homens e mulheres juntos ao monte, porque Deus disse que nós não devemos ficar tentando a Deus. É melhor se abstermos do mal. É igual vinho.
É igual a bebida. É melhor nós se abstermos da bebida do que nós darmos lados. Então, já que nós gostamos de orar, vamos fazer. Estou tentando fazer uma vigília, não estou conseguindo um lugar. Lugar até tem. Só que eles estão aproveitando demais e o valor está exorbitante, além do que eu consigo fazer. Eu vou acabar deixando de lado, porque o dinheiro está acabando com a humanidade. Não é pecado nós corremos atrás de dinheiro para termos bastante. Pecado é colocar amor ao dinheiro. E nós vemos que tem vidas se acabando pelo maldito do dinheiro. Nós precisamos dele para viver. Mas a corrupção está tão grande. As coisas mundanas estão terríveis. Estão tão grandes. E nós estamos sendo trocados por qualquer coisa, por qualquer valor. Jesus foi trocado por algumas moedinhas, 30 moedinhas. Se Jesus foi trocado por algumas moedinhas, quem dirá nós? Quem dirá nós? As coisas não estão nada fáceis, mas nós vamos ficar debaixo da presença do Senhor. Amados irmãos, hoje eu acabei não orando, orei um pouquinho no começo, acabei não orando. Temos 6 minutos ainda, vamos orar na presença do Senhor. Eu ainda não estou completamente 100%, mas vamos orar em nome do Senhor, para que Deus nos abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus de maravilha, Deus de glória, Santo, Santo é o nosso Deus, Santo, Santo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem derramamos em nome do Senhor. Pai querido, eu glorifico e exalto ao Senhor pela Tua paz, pela Tua graça. Senhor, eu clamo pela vida da nossa amada irmã Sônia Brito, neste momento de oração intercessória, para que possa dormir bem, em paz. Deus abençoe o seu noivo, abençoe a sua filha, abençoe os seus netos. Senhor, abençoe a Tamires, ao Lucas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido e Deus eterno Pai, eu também glorifico e exalto a Deus pela vida da nossa amada irmã Nadjane Vital. Senhor, meu Deus querido, que Deus abençoe poderosamente esta vida. Abençoe o nosso amado irmão Bruno, a nossa amada irmã Esther, que está na UTI, a nossa criança Malu, que está na UTI. Que Deus venha visitar esta vida, tirar ela de lá, Senhor. Uma criancinha recém-nascida, a qual os pais estão doidos para abraçar, para ter na casa. Senhor, faz a sua grande visita. Senhor, eu oro pela esta libertação. Eu acredito em Deus, que tão breve esta vida já vai sair da UTI, pelo poder que Deus tem. Em nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus, eu também clamo pelos amados irmãos que nos acompanharam pelo TikTok, pelo Kawai. Senhor, eu clamo pela vida da nossa amada irmã Iris dos Santos. Entra na sua casa, no seu impossível. Dê a grande vitória para esta vida, a grande vitória para este ser, para toda a sua família, esses projetos que o Senhor tem colocado em sua vida, que possam ser concretizados pelo grande poder do Senhor. Eu oro, Senhor Jesus Cristo, pela vida do nosso amado irmão Renan, que Deus venha libertando, Senhor Jesus Cristo, curando, quebrando todas as maldições, as doenças, as enfermidades. Que Deus cure ao nosso amado irmão Renan pelo grande poder da palavra de Deus. Senhor, meu Deus querido, eu oro pela vida da nossa irmã Caroline, pela vida do nosso irmão Davi, em nome do Senhor. Que Deus purifica, guarda, livra de todo o mal, em nome do Senhor. Meu Deus querido, nosso amado irmão Bruno, discípulo, que Deus venha abençoando poderosamente a sua vida, que Deus venha abençoando poderosamente a sua casa e o seu lar, em nome do Senhor. Meu Deus querido, eu oro também pela vida da nossa irmã
amada irmã Zinete, que Deus venha protegendo esta casa, Senhor Jesus Cristo, que Deus venha libertando de toda tristeza, de toda, Senhor Jesus Cristo, investida de Satanás, e que ela possa estar alegre ao Senhor. A nossa amada irmã Zinete, Rezinete da Silva, Senhor, que Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe dê paz, lhe dê alegria, lhe dê renovo, lhe dê santa unção em nome do Senhor. Nossa amada irmã Rezinete, Senhor. Meu Deus querido, deixa com que estas tribulações caiam por terra, que essas perseguições caiam por terra, em nome do Senhor, e Deus venha dando libertação, que Deus venha dando graça, que Deus venha dando saúde, em nome do Senhor. Meu Deus querido, amanhã também o nosso amado irmão Eduardo estará fazendo a reconstrução com a cirurgia plástica. Senhor, que Deus entre, Senhor, na frente, que seja um processo completamente abençoado por Deus e que Deus venha tirando toda este mal. Retira agora pelo grande poder. Senhor, esta enfermidade, Senhor, saiu e não mais vai voltar. Senhor, nós pedimos a Tua paz, a Tua graça, a Tua infinita misericórdia pelo santo nome do Senhor. Deus querido, eu agradeço pela Tua palavra e pela Tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Deus, o Espírito Santo. Eu creio na Tua paz, eu creio na Tua graça, eu creio na Tua unção. Senhor Jesus Cristo, abençoe também, Senhor, meu Deus querido, ao nosso amado irmão pastor José Carlos, nós já oramos por ele. Eu oro pela nossa amada irmã Diaconisa Elci, que Deus venha fortalecendo, dando paz, alegria, dando renovo, dando salvação, dando paz e completa alegria pelo grande poder que é a Tua palavra. Senhor, despede a todos com o Teu grande poder, despede a todos com a Tua grande graça e que todos possam dormir em paz, dormir pelo santo nome do Senhor Jesus Cristo, debaixo da sã doutrina de Deus, dos caminhos do Senhor. Meu Deus querido, mais uma vez, eu peço agora, para com a nossa amada irmã Sônia Brito, com toda a sua família, Senhor, que ela possa estar fortalecida com Deus para continuar a sua obra em Cristo, continuar a sua obra, Senhor, avante. Quando estiverem nas visitas, orando, intercedendo, que Deus esteja com ela, cada vez mais o capacitando e fortalecendo. Sou grato a Deus por esta vida, em nome do Senhor. Meu Deus querido, que Deus abençoe poderosamente pelo grande poder que é a Tua palavra, e nós cremos no nome santo do Senhor. Que assim nós possamos estar, Senhor, fortalecidos por Deus. Fica conosco, abençoe o nosso final de semana e que segunda-feira nós possamos estar de volta orando, intercedendo, buscando a Tua face, a face adorada do Senhor. Fica conosco, Senhor, não somente hoje, mas para com todo sempre, para com toda a eternidade, para com todo o tempo de glória, em nome do Senhor. Senhor, meu Deus, fique conosco, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Deus, o Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Ele vai te perguntar dizendo: o que tu queres hoje que eu te faça? Você gemendo responde dizendo: me dá minha bênção pra depois subir. 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 Me dá minha bênção. Glória, glória a Deus. O Senhor está aqui para nos dar a bênção. Amados irmãos, eu sou muito grato a Deus pela vida dos amados irmãos. Eita, então uma crisinha de tosse. Agradeço muito a vida dos amados irmãos. Que Deus os abençoe ao final de semana. Se divirtam, visitem os seus familiares. Quem tem irmão, visite-os. Quem tem irmã, visite-as. Quem tem mãe, quem tem pai, os visites, estejam próximos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que Deus vos abençoe. Agradeço muito a nossa irmã Nadiane Vital também, em nome do Senhor Jesus Cristo, e visitem os seus parentes, aproveitem enquanto eles ainda estão entre nós. Glórias a Deus. Fiquem todos com a grande ou gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe, que Deus conforte também o coração da nossa amada irmã Rezinete, pelo grande poder
em nome do Senhor. Não leve em consideração o que muitos dizem, porque Cristo é com você e Deus é na sua vida, em nome do Senhor. Aos amados irmãos que precisam de oração durante a semana ou durante o final de semana, que eu não estou em live, o meu DDD é o 15 991 43 5696. DDD é o 15 991 43 5696. Sou carente das orações dos amados irmãos em Cristo Jesus. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com a paz de Deus. Que a graça de Deus, o amor do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos, desde agora para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Da vitória ao vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite, Jesus. Da vitória ao vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. É o Senhor, os querubins estão lá no alto céu, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor, Jesus Cristo. E aqui estou eu, Senhor, dizendo também: Santo, Santo